Quando Júlia se preparava com lágrimas nos olhos para se despedir de seu querido cachorro Thor, ela ficou surpresa quando ele, inesperadamente, envolveu suas patas ao redor de sua cintura em um último abraço. O veterinário, que assistia à despedida emocionante, hesitou antes de aplicar a injeção final. Um momento depois, ele proferiu palavras que ecoaram pelo ambiente, deixando Júlia em estado de choque e descrença. Thor entrou na vida de Júlia quando ela completou 16 anos, um presente inesperado de sua mãe para marcar um novo capítulo em sua adolescência. Naquele momento, ela não sabia o quanto aquele pequeno filhote mudaria sua vida. Nos primeiros meses, ele era uma bola de energia que seguia Júlia por toda parte. Quando ela começou a faculdade, Thor se tornou seu maior conforto nas longas noites de estudo. Ele se aninhava ao lado dela enquanto ela escrevia seus trabalhos, deitando a cabeça em seu colo, como se soubesse que apenas sua presença era suficiente para acalmá-la. No dia da formatura, Thor também estava lá, esperando ansioso por ela na porta de casa. Ele sempre estava presente nos momentos mais significativos. Quando Júlia passou por um término difícil, foi Thor que a impediu de se afundar completamente, se recusando a sair do lado dela nas noites em que ela chorava em silêncio no quarto. Agora, enquanto dirigia em silêncio para a clínica veterinária, Júlia sentia o peso da despedida esmagando seu peito. Ela não conseguia imaginar como seria a vida sem Thor, mas a realidade cruel começava a se impor. Ele estava sofrendo. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional. A esperança que ela sentiu quando o veterinário sugeriu mais uma semana de observação havia se dissipado completamente. Ao chegar à clínica, Júlia respirou fundo antes de sair do carro com Thor, que permanecia calmo, como se sentisse que o fim estava próximo. Seus movimentos eram lentos, a rigidez em suas pernas visível a cada passo. A assistente da clínica, com um sorriso melancólico, os conduziu até a sala de exames. O veterinário, com uma expressão grave, os recebeu e logo foi direto ao ponto. Sinto muito, Júlia. Após consultar outros especialistas, todos acreditamos que Thor está lidando com uma condição progressiva que afeta sua mobilidade e causa fraqueza muscular. O avanço rápido da doença indica que ele está em dor constante e os tratamentos que tentamos não surtiram efeito, disse o veterinário com pesar na voz. Chegamos a um ponto em que sua qualidade de vida está comprometida e ele está sofrendo. Não há mais o que possamos fazer para garantir que ele viva sem dor. Júlia apertou os lábios, tentando conter as lágrimas. Ela sabia que o veterinário estava certo. Thor não era mais o mesmo. A eutanásia pode ser a única forma de evitar que ele sofra ainda mais, disse o veterinário com suavidade. Júlia, com o coração pesado, sabia que essa era a única decisão que poderia poupar Thor de mais dor. A esperança que ela teve durante a semana extra que o veterinário havia dado havia se esvaído completamente. Sem querer prolongar o sofrimento de Thor, Júlia tomou a dolorosa decisão de autorizar a eutanásia. Após assinar os papéis e conversar brevemente, ambos seguiram para a sala de tratamento. Thor, acomodado em uma almofada macia, recebeu os carinhos de Júlia, que o acariciava enquanto sussurrava suas últimas palavras de despedida. O que parecia ser um adeus definitivo, porém, foi interrompido por um gesto inesperado. Thor envolveu suas patas em um abraço. O veterinário, já preparado para aplicar a injeção, parou ao perceber o gesto. Algo parecia diferente. Ele hesitou, olhando para Thor e depois para Júlia. "Estamos cometendo um erro", murmurou, enquanto sua mão tremia levemente. O clima na sala mudou e a incerteza tomou conta. De repente, a porta se abriu com um estrondo. A assistente da clínica entrou correndo, visivelmente ofegante, com um papel na mão. "Espere!" gritou ela, com uma urgência estampada no olhar. Todos congelaram, esperando por uma explicação. A assistente entregou o papel ao veterinário, que leu rapidamente. "Isso pode ser a resposta que estávamos esperando." O ambiente, antes cheio de desespero, passou a carregar uma leve esperança. Será que Thor ainda tinha uma chance? Eles se reuniram em torno de um laptop e abriram o e-mail enviado por Dr. Marcos, um renomado veterinário especialista. No e-mail, ele descrevia uma condição de Thor que era diferente do que os outros haviam diagnosticado. Júlia ouvia atentamente, sentindo a esperança crescer em seu peito. "Precisamos realizar mais alguns exames", explicou a veterinária, já discutindo as possibilidades do novo diagnóstico. No entanto, havia um problema. Marcos estava em Portugal, do outro lado do oceano. O coração de Júlia disparou ao considerar a nova chance, mas a realidade logo a atingiu. Viajar para Portugal não seria fácil.
Ainda assim, a possibilidade de salvar Thor fazia com que qualquer dificuldade parecesse superável. Se há uma chance, temos que tentar, afirmou Julia, com determinação renovada. Thor, percebendo a mudança de energia ao seu redor, deu um leve latido e empurrou a mão de Julia com o focinho, como se estivesse incentivando-a. Vamos lá. A veterinária garantiu que Thor estava apto para viajar e prescreveu os medicamentos necessários. Ele é forte o suficiente, assegurou, entregando um plano detalhado de cuidados para a viagem. Julia sentiu uma mistura de ansiedade e entusiasmo, enquanto pegava a medicação, já começando a organizar os próximos passos dessa jornada inesperada. Antes de partirem, a veterinária e a assistente se despediram com abraços emocionados, reforçando o apoio caloroso que deu a Julia a coragem de seguir em frente. Dentro da clínica, elas redigiram um e-mail ao doutor, explicando a situação e a disposição de viajar até ele em busca de sua expertise. Quando Julia apertou enviar, soube que estava dando início a uma jornada urgente e cheia de incertezas. Você está prestes a embarcar em uma grande aventura, amigão, disse a assistente, enquanto coçava Thor atrás das orelhas. As palavras gentis e os votos de boa sorte aumentaram ainda mais a confiança de Julia, que sentiu uma onda de força ao perceber que não estava sozinha. O veterinário entregou a Julia um pacote com todo o histórico médico de Thor e os contatos detalhados do Dr. Marcos. Você vai conseguir, Julia, disse ele com um olhar de confiança. Julia sentia o peso da responsabilidade em seus ombros, mas também uma gratidão profunda. Estava prestes a embarcar em uma jornada para salvar Thor, e Portugal seria o próximo destino. No caminho de volta para casa, ela ligou para sua mãe, que imediatamente ofereceu todo o apoio. Não demorou muito para que Marina, sua melhor amiga, chegasse à casa de Julia de malas prontas, decidida a acompanhar os dois nessa viagem. Com Marina ao seu lado, Thor parecia relaxar ainda mais, e Julia sentiu suas forças serem renovadas. Thor, quieto, observava as duas, com um olhar calmo transmitindo uma força silenciosa, parecendo entender a importância do que estava acontecendo. Na noite anterior à partida, a tensão era palpável. Julia mal conseguiu dormir, seus pensamentos invadidos por sonhos nebulosos sobre o que poderia acontecer. A incerteza era esmagadora, mas o propósito que guiava seus passos era ainda mais forte. Saber que não estava sozinha nessa jornada dava-lhe forças, mesmo em meio à ansiedade. Quando a manhã finalmente chegou, a realidade da missão se fez clara. Julia e Marina seguiram as rotinas matinais quase de forma automática. Um café rápido, as últimas verificações. Elas estavam prontas, mesmo com o cansaço estampado em seus rostos. A determinação que as movia era inabalável. Aquele dia marcava o início de um capítulo crucial na luta para salvar Thor. Antes de seguirem para o aeroporto, Julia e Marina deram a Thor uma breve caminhada, aproveitando um último momento de calma. Em silêncio, embarcaram na jornada, com Thor adormecendo no banco de trás. No aeroporto, pequenos contratempos atrasaram a viagem, mas nada desviou o foco delas. Cada etapa, do check-in ao embarque, foi superada com determinação, pois sabiam que essa era a única chance de salvar Thor. Durante o voo, Julia permaneceu acordada, enquanto Thor dormia tranquilamente ao seu lado. Marina trocava olhares silenciosos com Julia, ambas confirmando a decisão que as levara até ali. Ao chegarem em Portugal, alugaram um carro e seguiram diretamente para a clínica do Dr. Marcos, relembrando histórias de Thor para aliviar a tensão daquele momento. Quando se aproximaram de Lisboa, a paisagem deslumbrante ofereceu um breve alívio para suas preocupações. Thor, exausto, apenas abanou o rabo deitado no banco de trás. Chegando à clínica do doutor, o ambiente calmo proporcionou um alívio momentâneo à tensão que sentiam. Marcos as recebeu com um aperto de mão firme e acolhedor, demonstrando a mistura perfeita entre calma e urgência. Sua experiência e confiança ficaram claras enquanto discutiam a condição de Thor e os possíveis tratamentos. Naquele momento, Julia soube que, apesar da incerteza, haviam tomado a decisão certa. Na sala de exames, Marcos, com uma abordagem cuidadosa, questionou os diagnósticos anteriores e propôs novos testes para Thor. Sua confiança e minuciosidade trouxeram uma perspectiva renovada, desafiando o que Julia e Marina já haviam aceitado como inevitável. A possibilidade de uma condição menos grave do que temiam reacendeu uma esperança, ainda que frágil. Assistir Thor passar pelos testes nas mãos habilidosas de Marcos foi uma mistura de angústia
angústia e expectativa. O procedimento foi longo, refletindo a dedicação do veterinário. Júlia e Marina se agarravam à ideia de um futuro diferente, onde Thor pudesse viver com mais saúde. A dedicação de Marcos oferecia mais do que apenas exames. Ela trazia a chance de um desfecho melhor. Após os exames iniciais, Marcos explicou que mais testes seriam necessários para confirmar suas suspeitas sobre a condição de Thor. Embora ansiosa, Júlia não hesitou em concordar, sabendo que cada minuto era crucial. O tempo começou a correr devagar e a sala de espera da clínica se tornou um lugar de tensão crescente. Enquanto aguardavam, Júlia e Marina tentaram se distrair compartilhando histórias de sua jornada até Portugal. Marcos, com empatia, participou da conversa, contando sua trajetória como veterinário e o amor pela profissão. Essa troca breve trouxe um alívio momentâneo, mas o peso da situação logo retornou. Conforme os testes finais se arrastavam, a tensão aumentava. A espera era quase insuportável, e cada segundo parecia prolongar o tormento emocional de Júlia e Marina. Thor, por outro lado, permanecia calmo, observando-as com olhos serenos, como se compreendesse a gravidade do momento. O silêncio que preenchia a clínica contrastava com a turbulência emocional que ambas sentiam por dentro. Após os exames iniciais, Marcos entrou na sala com um semblante sério. Ele informou que os testes estavam demorando mais do que o previsto, uma notícia que fez o coração de Júlia disparar. A espera, que já era difícil, agora parecia interminável. Para aliviar a tensão, ele sugeriu uma rápida caminhada ao redor da clínica enquanto aguardavam os resultados. A breve caminhada trouxe algum alívio momentâneo, mas a preocupação com Thor continuava latejante no coração de Júlia e Marina. De volta à sala de exames, o ambiente tranquilo da clínica contrastava com a tempestade de emoções que tomava conta das duas. O silêncio da clínica à noite parecia amplificar a incerteza. O ambiente pesado continuou enquanto elas se acomodavam na sala de espera, esperando os resultados finais dos exames. De repente, o zumbido da máquina cessou, marcando o fim da espera. Marcos colocou o café recém-preparado diante de Júlia e Marina e então se moveu para pegar os resultados impressos. O papel, cheio de números e palavras, continha as respostas para suas perguntas, a chave para o futuro de Thor. Enquanto Marcos lia os resultados, a sala ficou imersa em uma tensão densa, com todos os olhos fixos nele, aguardando o veredicto. O silêncio foi interrompido, não por palavras, mas pelo sorriso que lentamente se formava no rosto de Marcos. Júlia, tensa, inclinou-se para a frente, sentindo uma onda de esperança crescer dentro dela, embora ainda relutasse em se deixar levar por esse sentimento. À medida que o sorriso de Marcos se ampliava, parecia carregar a resposta que tanto aguardavam. A tensão na sala, que antes sufocava, começou a dar lugar a uma leveza crescente, como se o ar finalmente voltasse a circular. O medo que dominava o ambiente começou a se dissipar, dando espaço para a esperança. Cada segundo, sem uma palavra de Marcos, fazia o coração de Júlia bater mais rápido. Quando Marcos finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de boas notícias. Thor tem uma doença diferente, anunciou ele. É tratável, mas bastante rara em cães da idade dele. A revelação caiu como uma onda de alívio. A ansiedade que as havia acompanhado durante toda a jornada foi substituída por uma esperança renovada. O diagnóstico equivocado as havia levado ao limite do desespero, mas agora, diante da nova informação, o futuro de Thor parecia promissor. Júlia não conteve as lágrimas, desta vez de felicidade. Ela se levantou rapidamente e abraçou Marcos, a gratidão fluindo em cada gesto. Em seguida, voltou-se para Thor, ajoelhando-se ao lado dele, envolvida por um amor profundo e o alívio que agora tomava conta de seu coração. O que antes parecia ser o fim, transformou-se em um novo começo. A clínica, que há pouco carregava um ar de incerteza e tristeza, tornou-se um lugar de esperança e celebração. A jornada de Thor, que quase terminou em despedida, agora ganhava uma nova chance. Júlia, Marina e Thor saíram da clínica de coração leve, prontos para encarar um futuro cheio de possibilidades e com a promessa de um tratamento que garantiria muitos anos felizes pela frente. Agora, imagine uma jovem correndo desesperada por uma estrada, segurando nos braços um cão à beira da morte. Seu coração está acelerado, o tempo é curto e a vida daquele cachorro depende de uma decisão difícil e incerta. As perguntas começam a surgir. Será que a jovem terá coragem de enfrentar essa difícil escolha?
O cão conseguirá sobreviver depois de tanto sofrimento? Quer descobrir o que aconteceu e sentir toda a intensidade dessa jornada de superação? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!